daqui a pouco. Terminando esse, eu já coloco tudo logo. Bom dia. Ângela quer fazer a leitura do Evangelho? Espera aí. Pode ser. Quando terminar a música, Stan já pode fazer a leitura da página para a gente fazer a prece, tá? Sim. Ai, fui buscar um negócio. Mal é passageiro e eterna é a vida. No certo, sobre o é nossa no amor e calma. Bálsamo pra amor e Mais uma vez, bom dia para todos. Bom dia. Estamos aqui mais um dia para o nosso Evangelho virtual. A lição de hoje é o Cristo Consolador. E a página de abertura está no Vinha de Luz, na lição 38, Servicinhos. Então, vai ler a página, a gente faz a prece e começa, tá bom? A página está na Vinha de Luz, como Márcia disse, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 38, Servicinhos. Antes, sede uns com os outros benignos. Paulo, está em carta de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante ao mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas
diante do impulso afetivo dos bons corações. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezeis os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quanto se consagrem na experiência humana. Graças a Deus. Elevemos nossos pensamentos e que nossos corações estejam unidos neste momento para agradecer ao Pai. Querido amigo Jesus, bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para conversar, para discutir, para aprender, Senhor, e acima de tudo, ter a coragem de botar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a sermos brandos e pacíficos, a compreender o que vem do outro e que saibamos, Senhor, valorizar toda ajuda, todo atendimento que chega das pessoas. Cada um pode dar o que tem. E o que tem é valioso demais para ti, Senhor. Então, que saibamos também dar valor. Certos do teu amparo e da tua ajuda, nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Oi, Rosa. Bom dia, dona Rosa. Bom dia. Bom dia. O evangelho de hoje está no capítulo 6, o item é de 1 a 4. O Cristo Consolador, o jugo leve. O que eu vou pedir? Que a gente seja mais sucinto na hora de explanar as nossas ideias para não se estender muito, tá? Então, vamos à leitura. Pode ler, Ângela, por favor. Então, no item 1 da passagem da Bíblia, do Evangelho, vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua condição na fé no futuro, e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Pode ler o 3 e o 4, Ângela. Vamos completar. Sim. Oi, se me amais, Consolador prometido, né? 3 e 4. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo,
A quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 25. Jesus promete outro consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Muito bom esse evangelho, né? Quem gostaria de começar o comentário? Vamos lá, gente. Era para ser sucinto, mas não era para não falar, né, Márcia? Isso, mas é para falar. Posso começar? Pode. Fala aí, seu Eli. Oi, Stan. Tudo bem, querido? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Graças Bom a dia, Deus. pessoal. Bom dia, Bom Sueli. dia, Bom Sueli. dia. Então, assim, a gente estuda muito porque a gente aprende pouco, né? Então, essa passagem do Jesus Consolador, né? Do fim dos mistérios, né? Do mistério que aparentemente abarcava a mensagem do Cristo, na verdade, né? Quer dizer, na verdade seria desnecessária se a gente não fosse tão bronco, né? Ou tão infantis. Nós temos muita dificuldade de entender, apesar da mensagem ser simples, né? Que abarca a questão do amor e da caridade, do amor ao próximo, do amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós. A gente diz que sabe, mas na verdade isso é muito difícil de ser aplicado na vida, né? A gente aplica parcialmente para algumas pessoas, mas mesmo nessa situação, não é aplicado de forma completa, porque a gente ainda tem muito
né, do homem antigo, né, do nosso passado, que é aquela tal âncora que nos evita avançar, que na verdade tem a ver com a questão do orgulho, da vaidade, né, do egoísmo. E essa condição é que faz a gente ter dificuldade de entender, né, e de tornar real na nossa evolução essa questão do jugo leve, né, da observância das leis de Deus. Então, que a gente tenha essa ideia de que todo dia é dia de crescimento, todo dia é dia de aprendizagem, todo dia é dia da gente conseguir vencer um pouquinho mais essas dificuldades e realmente colocar em prática a mensagem, né, a boa nova de Cristo, né, o Evangelho. Que na verdade não é tão novo assim. Nós é que somos esquecidinhos, né? Nós é que somos preguiçosos e às vezes, ou quase sempre, damos margem à predominância dessa carga negativa que a gente ainda traz, né? Desse passado de ignorância e de teimosia, muitas vezes. Porque nem sempre não é que a gente não saiba, é que a gente muitas vezes acaba deixando isso transparecer e predominar em alguns momentos na vida da gente. Não que seja permanente, óbvio, que a gente já evoluiu, isso não vai ser negado. Se a gente comparar nós mesmos com o nosso passado distante, né, o que a gente com certeza deve ter feito no passado, não importa em que época, né, mas nas nossas existências anteriores, a gente já melhorou bastante, isso é certo. Não dá para negar, nem ser pouco caridoso para com a nossa própria evolução, né? E quando eu falo nós, são as pessoas que estão em volta da gente, né? Não é só a gente individualmente. Somos todos nós. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para caminhar ainda. Então é que Jesus nos ajude, nos ampare sempre, e que a gente aprenda a aceitar esse amparo e essa ajuda. Mesmo na forma de sofrimento, porque como diz aí a passagem, todo sofrimento tem uma causa justa, né? Então é isso. Eu ia comentar assim que quanto a gente tiver o foco na vida presente, fica realmente muito difícil da gente entender esses bem-aventurados aflitos e esse jugo leve, né? Porque, na verdade, parece que o jugo é muito pesado, parece que a vida é muito pesada. E quando a gente vê os primeiros cristãos, assim, porque eu estou lendo o livro Ave Cristo, né, que eu estava devendo terminar esse livro, já estava querendo terminar. Eu comecei há muitos anos e aí resolvi terminar agora. E aí você revê aquelas histórias daquelas pessoas que não estavam presas a essa vida material, essa vida presente, que a gente fica tão preso, eu vou perder meu corpo, eu vou perder... É o que Jesus falou, né? Quando a gente quiser se salvar, é onde a gente vai se perder. E aí a gente não consegue entender esse sofrimento, que na verdade é passageiro, e que na visão daqueles cristãos, os primeiros cristãos, era muito claro. Eles não tinham que negar Jesus para poder sair dos leões, para poder deixar, para fugir da prisão. Eles não tinham necessidade disso. Então, eles não tinham necessidade de negar Jesus para sair do sofrimento. Eles sabiam que era com Jesus que eles iam sair do sofrimento. Não era abraçando que o homem, os benefícios e as belezas do mundo material, do que o homem oferece, que a gente vai alcançar essa felicidade. Mas não, com Jesus. E é isso que muitas das vezes a gente se perde, porque na hora que a gente está com Jesus, a gente está tudo bem. Mas na hora, muitas das vezes, eu falo, deixo Jesus ali, eu vou cuidar da minha vida, porque eu preciso cuidar do meu pão de cada dia, e eu esqueço de estar com Jesus em qualquer momento e entender que aquele sofrimento é o que vai me levar para Jesus, é o que vai me fazer estar com Jesus. Né? E que muitas das vezes a gente quer sair do sofrimento e perde a oportunidade de estar com Jesus, de aprender com Ele.
e crescer com ele, né? Isso. Emília? Não, pode falar. Depois eu falo. Ok. Rosa, quer falar? Eu vejo isso aí muito assim na nossa vida, né? E colocando, eu observo, na hora que a gente vai orar, aquela pessoa que desencarna, assim, a gente chega perto do corpo, né? Já ali sepultado. Aí, às vezes, eu observo o semblante daquela pessoa, daquele corpo que ali está desencarnado. É uma coisa que a gente tem que avaliar muito na nossa vida aqui presente, porque a gente sabe que tem o amparo após o nosso desencarno, sempre, né? E esse amparo é o que a gente tem que confiar cada vez mais, porque é ele que muitas das vezes eu percebo que algumas pessoas que eu já observei, um semblante assim de tranquilidade, um semblante até de sorriso, quando está ali no sepulcro. Isso aí é um reflexo, eu tenho meu pensamento, não sei. Eu vejo como reflexo do encontro que aquela pessoa tem naquela hora que ultrapassa a vida material da vida para a vida espiritual. Onde ele, muitas das vezes, eu fico pensando assim, ele com certeza encontrou alguma pessoa, encontrou até mesmo algo que nos deu a paz naquele momento. Por isso esse semblante tão tranquilo, tão agradável. Ou aquela pessoa que já está numa posição assim de entender que ele também não é corpo, né? E aí a gente vê no nosso dia a dia os acontecimentos que nos faz refletir. No primeiro momento, a gente tem aquela agitação, aquele receber a situação, e sai bastante do equilíbrio, né? Mas logo mediante a gente percebe que aquilo ali vai dissolvendo, a gente vai entendendo. Isso aí é a presença divina. Isso aí é Jesus dentro do Evangelho que já nos mostra que não vale a pena mais a gente ficar nessa situação. A situação ainda vem porque a gente ainda é falho, né? A gente é pego no momento, mas que a gente não deve permanecer na situação, porque nós temos mais do que aquilo que tínhamos antes. Nós já temos uma responsabilidade dentro dos ensinamentos que a gente está recebendo de Jesus e não temos mais o direito de permanecer naquela situação. Então, é muito importante a gente estudar, a gente estar junto, a gente trocar, a gente ouvir um ou outro, porque Jesus está em nós. E quando a gente ouve o outro, a gente percebe aquilo que a gente não entendeu, ou quando a gente lê várias vezes, a gente percebe coisas que a gente não entendeu antes, né? Eu mesmo sou uma leiga no assunto. E essa pandemia está me dando muito suporte. Isso aí eu não tenho nem que dizer. Eu estou assim, né, numa situação que eu só tenho que agradecer mesmo. Eu levanto agradecendo, deito agradecendo, porque essa pandemia está dando muito. A gente ouve essas palestras que a gente está ouvindo toda hora, né? Isso aí está dando. A gente ouve palestra lá do Paraná, lá da não sei da onde, coisas que a gente não tinha oportunidade. Então, tudo isso a gente tem que agradecer, né? Eu estava vendo uma comunicação de um espírito, esqueci o nome dele agora. Então, ele estava falando que se a gente fizer melhor nessa pandemia, tem uma pandemia sendo preparada para melhorar mais ainda a situação que está melhorando hoje. E existe uma pandemia para ser lançada, caso a gente não consiga vencer essa. Se a gente não conseguir reverter essas nossas atitudes. Então, gente, vamos avaliar. Eu não sei mandar pelo YouTube, eu escuto pelo YouTube, mas não sei mandar. Preciso pedir às universitárias para me ensinar a mandar mensagem do YouTube para as pessoas. Olha, essa mensagem é uma psicografia enviada pelo Espírito.
Olha, eu achei que foi maravilhosa, porque é para a gente raciocinar mesmo. Vou aproveitar essa pandemia, porque vai vir outras, e a gente pode fazer melhor nessa. Emília, As profecias são feitas para não serem cumpridas, porque são É isso aí. avisos que recebemos para prestar atenção e fazermos melhor, né? Então, o que eu queria Melhor. falar sobre a lição é que Kardec, ele foi muito intuído, né, nesse trabalho da codificação, no Evangelho, principalmente, que foi uma época em que ele se retirou até daquele ambiente que era normal dele, né? E ele vai organizar esse livro do Evangelho e ele vai colocando os estudos de maneira que Jesus foi passando por nós. Então, como que Jesus começa, né? Ele começa assim, olha, eu não vim destruir a lei nenhuma, né? E depois ele vem dizendo, meu reino não é desse mundo. E ele falava isso constantemente com os apóstolos, desde o início, né? Porque eles achavam que viria um rei que ia restabelecer um reinado de dominação, né? E aí ele fala muitas moradas na casa do Pai, ele dizendo assim, olha, meu reino não é daqui, mas o meu reino é numa das moradas das muitas que existe na casa do Pai, né? Aí ele começa a mostrar o caminho para chegar a essas moradas, quando ele diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele está dizendo aqui da reencarnação, né? E da necessidade que a gente tem de fazer essa mudança, ora plano espiritual, ora plano material, no aprendizado, né? E aí ele começa as bem-aventuranças e ele começa com a que é mais inerente a nós, bem-aventurados os aflitos, né? E depois dessa, ele vem assim, olha, mas não desespereis, né? Aí ele vem com Cristo Consolador, né? Então, na verdade, essa lição, a gente já sabe ela de cor, né? Eu estava ouvindo a fala do Stan, que ele falou, a gente já sabe, a gente não vivencia. A gente já sabe, a gente já faz alguma coisa, mas a gente ainda não sente verdadeiramente essas coisas que a gente faz. Tá? É quando você passa a fazer aquilo, porque aquilo faz parte de você. E você, em qualquer situação que você esteja, você se dispõe a ajudar o irmão. E aqui a mensagem, ele fala na mensagem que ele diz, né? Aí ele fala que nós estamos esquecidos das pequeninas coisas, né? Que vão, que o dia a dia traz para nós. Né? A gente anda carrancudo e esquece que um sorriso, né, fortalece o outro que está do seu lado. Que às vezes está trabalhando com você e que está desanimado. Né? E um sorriso, um copo de água, né? O silêncio, né? Um livro que você dá com muito amor, como a Rosa falou aí quando a gente vai no sepultamento, é constrangedor quando a gente chega no sepultamento, que está todo triste. E o que você vai falar para a pessoa? Né? E aí você bate no ombro da pessoa e diz assim, olha, eu estou aqui. Acabou. Né? Então, quando a gente se coloca do lado do outro, a gente faz esse fardo ficar leve. Porque o outro pode dizer, eu não estou sozinho. Né? Então, são esses favores gratuitos, né? São o óbolo, a esmolinha, né? Mas é uma coisa espontânea de nós, não é mais aquilo planejado, não é mais aquilo combinado, nem aquilo que a gente deseja fazer porque acha que aquilo está certo, porque a gente quer melhorar, e isso é bom, né? A gente querer melhorar é bom, né? Mas aí às vezes a gente ainda fica cobrando do outro uma gratidão, né? Então, que importa se aquele que está recebendo, né? Você vem com um copo d'água, ele dá um tapa na sua mão.
Que importa se você dá um sorriso e o outro vira a cara para você? Se você passa e vai ao encontro de alguém e essa pessoa atravessa a rua. Não importa. E isso não deve nos trazer a mágoa nem o sofrimento. Porque, na verdade, é dessa parte que Jesus falava na questão do tirar a poeira das sandálias. Vai com a sua paz. Leve a sua paz onde você for. Se você não for num ambiente que ele não estiver com paz, saia. Mas ao sair, tire a poeira das suas sandálias. Né? Então, e fique com a sua paz. Você deixou a sua paz lá, mas aqueles que estão lá, é porque a paz, ela é sua. Você não pode passar para o outro. Né? Se ele não a recebe, você não pode se aborrecer com isso e sair da sua vibração de paz. Então, você sai, se retira, é o que ele fala aqui. Que importa se o outro é cego com aquilo que recebe? Não importa. Importa que você fez a sua parte. Então, quando a gente começar a fazer essas nossas pequeninas partes, que são moedinhas mesmo, pequenininhas, né? A gente vai começar a construir esse mundo à nossa volta. E a gente quer mudar o mundo se a gente não muda nem a nós mesmos, né? Somos nós a primeira unidade que a gente está trabalhando. Então, quando Jesus fala, né, amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando primeiro de você, a si próprio. Depois você ama um outro, né? E ama a Deus acima de tudo. E quando você ama a Deus acima de tudo, você não tem por que não amar o próximo, porque você está inserido como irmão, né? E a gente sabe que mesmo em família, irmãos não se amam, mas estão ali exatamente para aprender isso. Então, importa que a gente trabalhe e a gente construa isso, essas novas relações, aonde quer que estejamos. Né? Muitas das vezes a gente se sente sobrecarregado e se vê sozinho, mas a gente tem que ter força de vencer, porque aí entra não a nossa parte, mas a parte do alto, que é quando diz assim, quando Jesus me dá as energias necessárias que eu tenho para vencer onde quer que seja no nosso lar, seja no trabalho, seja onde for, né? A gente recebe do alto essas energias e essas energias nos fortalecem. Então, é não cortar esse laço com o plano espiritual, porque quando nos falhar a força, é esse laço que vai nos suprir as energias que nos faltam. Então, a gente pode até lembrar daquela mensagem do homem caminhando na praia, né? Que é a hora que falece, né? Que se sente sozinho e falece, que Jesus carrega. Então, é isso aqui, o Cristo Consolador. E aí você recebe aquela energia e você sabe que Jesus está contigo e que você é capaz de caminhar e fazer, porque aonde você quer chegar é lá na frente. E lá na frente ele está esperando por nós, né? E aí a gente não sente o peso do mundo nas nossas costas. Quantas vezes a gente sente o peso do mundo nas nossas costas, né? E é porque a gente deixa, porque quando a gente liga o fio, eles carregam com a gente, então a gente vence melhor. Tá bom. Essa é a minha parte. Bem, quando a gente abriu o Evangelho, né, para fazer a escolha, né, não é bem uma escolha, a orientação para o Evangelho de hoje, né, que eu abro e cai esse Cristo Consolador, e eu comecei a refletir sobre isso, né, e a gente observa o seguinte, que Jesus nos olha, antes da gente conhecer Jesus, antes da gente receber Ele aqui presencialmente no nosso mundo, né, nós estávamos totalmente perdidos e achando que seguir a lei de Deus, né, se melhorar, se modificar, se tornar a pessoa melhor, era uma coisa impossível de se fazer. Aí Jesus observa isso e diz: vinde a mim, todos que estáis sofridos, cansados e aflitos.
É como se ele dissesse, eu tenho um roteiro, eu vou mostrar como é. É assim que a gente pode fazer e chegar. E ele achando que isso seria pouco, ele ainda coloca a esperança de dizer que nós não estaríamos sozinhos. E que todas aquelas dificuldades que nós iríamos passar, né, seria aprendizado e que lá na frente tudo ia fazer diferença. Então ele coloca a fé no futuro, né, e a fé na justiça divina como ponto primordial. E mostra que é possível, que não é impossível, né? E que a gente pode ser diferente. Quando ele diz aqui, ó, nessa parte do comentário, né? E diz assim, ó, consolação na fé no futuro e a confiança em Deus. Cristo vem ensinar isso aos homens, né? E quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Como é que Jesus vai aliviar as nossas dores? Ele vai tirar as dores da gente? Não. Mas ele vai nos mostrar a melhor maneira de lidar com elas, de aprender com elas, de crescer com elas. E mostra que as dores, na verdade, são lições necessárias. É o tal remédio amargo que a gente aprende lá quando criança, que precisa tomar para poder se livrar das doenças, né? Fugir das doenças. E garante, né? Que mesmo depois que ele se fosse, nós não estaríamos sozinhos. Que ele ia rogar ao Pai por um consolador, que seria enviado em seu nome. E interessante dizer, né, que ele vem para nos mostrar, para descortinar e para nos lembrar. Ele já sabia que a gente ia esquecer, que a gente ia alterar, que a gente ia criar uma confusão danada. Então, a gente ia precisar mais uma vez, né, de um mecanismo que nos fizesse voltar de novo para o caminho. Então, ele diz, não, eu vou enviar. Eu vou enviar. E ele vai estar com você eternamente. Então, basta o quê? Que a gente tenha os olhos de ver e que a gente use a nossa razão para que a gente saiba diferenciar, né, a palavra edificante da palavra que nos aprisiona. Então, que a gente saiba fazer essa escolha. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E o Espírito da Verdade, né, ele traz, nos relembra de tudo que o Cristo falou, de tudo que o Cristo já tinha trazido, e muito mais. E detalhe, ainda não está pronto. E vai depender de quem? De nós. De cada um de nós. E aí é onde entra essa passagem da abertura que fala dos servicinhos. Às vezes a gente não valoriza, como a Maria Emília lembrou, um sorriso, uma mão no ombro, um livro, uma palavra, o silêncio. Muitas das vezes o silêncio, a gente se calar diante das coisas, às vezes é necessário. Então, essas coisas que parecem pequenas, mas que constroem uma vida melhor lá na frente, um ser melhor e um mundo melhor. Começa da gente e vai crescendo. Então, esses servicinhos, né, que parece aí pejorativo, não tem nada de pejorativo, é construtivo. Porque ninguém começa do macro. A gente começa do pequenininho mesmo. E a gente cada um vai dando aquilo que tem. Cada um vai dando aquilo que já construiu dentro de si. Até que todos nós estaremos num momento muito melhor. Aí sim a gente vai fazer toda a diferença.
Aí vai entrar a palavra do Cristo, né? Que nós seremos conhecidos por muito nos amar. Então, se a gente observar esse roteiro que Jesus trouxe para a gente e ir colocando ele na nossa vida, com certeza as coisas vão ser diferentes. Só que a gente precisa entender a lição e colocar em prática, né? Porque a gente vai estudando, e vai ficando só no intelecto, né? E na hora da prática, a gente age diferente, né? Em educação, a gente diz que o aluno só aprende quando ele muda de comportamento, quando ele passa a fazer novas escolhas, né? Então, na vida também é assim. A gente só demonstra que aprendeu quando a gente começa a fazer novas escolhas. A gente muda de comportamento. Então, e é isso que... essa é a lição que traz, né? A questão da fé no futuro e, acima de tudo, a esperança de que não estamos sozinhos. E tudo isso vai passar e que lá na frente a gente vai achar isso tudo muito pueril, né? Passamos por isso. A gente está muito, assim, abalado com essa questão da pandemia, porque a gente não está olhando para trás. Quantas vezes grandes catástrofes não já aconteceram? Inúmeras. E foram modificando e melhorando a sociedade e o ser humano. Mas quem que fez a diferença? As escolhas que cada um fez. Isso é que faz a diferença. Né? Então, vai acabar depois dessa? Ainda não. Nós ainda estamos a caminho. Mas cada vez menos ela vai ser mais suave. Aí é onde entra o jugo leve e suave. A gente vai aprendendo a lição, a gente vai fazendo novas escolhas, e isso vai ficando mais suave. Vai passando, assim, quase despercebido. Até que a gente está no mundo de regeneração. Olha que maravilha. E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa acreditar nisso. E construir. Não é só cruzar os braços e esperar. A gente precisa construir. Então é isso, gente. Vamos falar demais. Mais alguém quer falar alguma coisa? E essa pandemia... Pode falar, Stan. Não, pode falar, Rosa. E essa pandemia, ela vem assim, fazendo com que as pessoas fiquem junto com a família, quando tem oportunidade. Muitos ficam sozinhos, né? Mas muitos ficam com a família. E ela veio de uma maneira para justamente não entrar ódio, como as guerras fizeram muitas das vezes, né? Guerras mundial. Então, ela veio de uma maneira para você realmente avaliar que, mesmo distante, a gente ficou cada vez mais perto. Como eu já tinha dito, a gente está viajando para outras cidades, para outros países, através desses aplicativos, como é que fala aí, dos vídeos aí que a gente vê, né? A tecnologia. Da tecnologia, a gente está indo em países diferentes, a gente está recebendo informações de países diferentes, de pais, às vezes de pessoas se doando. Então, essa epidemia, ela veio atingir a humanidade de uma maneira que a pessoa compreenda que o ódio não deve ter vez, que ninguém deve lutar contra ninguém. Pelo contrário, que todos devem se unir e se amarem. Porque existe pessoas trabalhando pelo outro com muito mais empenho do que estavam fazendo em outras situações, né? Que a gente vê que a preocupação das empresas para ajudar a comunidade está muito grande. Então, isso aí que é muito importante a gente avaliar, ficar quieto, obedecer para você merecer, né?
e continuar, se Deus assim permitir, aqui ou aonde quer que seja. O plano onde ele achar melhor, é isso aí. Onde ele achar melhor, a Rosa está. Então, vamos lá. A Márcia também. Stan, quer falar? Não, só para lembrar que na hora da oração, que a gente foca nossos pensamentos justamente nesses irmãos que partiram com essa epidemia, com a família desses irmãos que partiram também, e especialmente com o amigo meu Samuel, que partiu essa semana. Professor daqui de Campo Grande, né? Professor amigo nosso aqui de Campo Grande, que a gente parece que a epidemia às vezes está muito longe, não, ela está do nosso lado, a gente não sabe. Pode acontecer qualquer um. E que a gente aprenda, né? É isso que a Rosa falou, que a gente aprenda com ela. Que mesmo que a gente sofra, que a gente entenda que esse sofrimento tem um motivo e que não importa se a gente vai descobrir esse motivo agora ou depois, não importa. O importante é que a gente entenda que sempre tem um motivo no nosso sofrimento e que a gente consiga contaminar os nossos irmãos que perderam entes queridos, os irmãos que estão ainda no início dessa redescoberta do mundo espiritual, ainda estão perdidos, ainda estão perturbados, que eles consigam se encontrar logo e que possam retomar seu caminho, porque a perturbação para alguns pode ser maior que para outros, né? A gente não sabe. Então a gente tem que orar por todos esses que partiram, especialmente para aqueles que a gente conhece, né? Porque a nossa oração nesse sentido fica mais forte, né? mais dirigida, mas também pelos irmãos que ficaram, pelos seus parentes, que estão sofrendo muito. A gente não tem noção do sofrimento, né? Das pessoas que estão perdendo seus parentes, porque eles não podem nem se despedir deles, gente. A coisa é tão complicada que as pessoas ficam trancadas dentro de uma CTI, de um lugar que ninguém pode ver, não pode nem entrar para ver. E aí, quando ocorre o desencarne, a pessoa está sozinha, completamente sozinha. Muitos desses espíritos, muito dele, a grande maioria, escolheu passar por isso. Né? Mas nem todos. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. De qualquer maneira. Eu já li uma reportagem do mundo espiritual sobre isso. Então, muitos escolheram. A gente sabe que, muitas das vezes, a dor do corpo é para a libertação da alma. Então, a gente ora, e aí a gente vê uma pessoa saudável e outra ficar. Por exemplo, o meu companheiro, ele tem diabetes, está com câncer, teve Covid, ficou 2 dias internado, está lá, firme e forte, enquanto outros não resistem, né? Então, a gente tem que ter muita caridade para aqueles que estão indo, para aqueles que estão ficando, para aqueles que estão desistindo da vida e tirando a sua vida, né? Desistindo da oportunidade de caminhar nessa existência, chamando a si sofrimentos muito grandes, né? E o nosso estudo de hoje falou disso, né? O Cristo Consolador. Em qualquer dor, Ele estará junto de nós, né? Se nós quisermos. E aí depende da nossa atitude. Porque se eu entrar numa situação de revolta, né, de desespero, eu corto esse laço com a espiritualidade e a dor nos atinge com muita força, né? É um momento, sim, de grande reflexão, não a nível individual ou de uma cidade ou de um país, mas a nível do nosso planeta, da gente voltar para nós e sair daquela loucura que a gente vivia, né? Mais uma festa, mais um compromisso, mais uma academia, mais um curso, mais um trabalho, mais isso, mais aquilo, e a gente não tinha tempo mais nem de refletir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos, né? E aí a gente é obrigado a ficar junto, né? E favorecendo de novo o quê? A fraternidade, o conviver, né? Ao estar junto do outro verdadeiramente, né? E fazer os aprendizados que a gente precisa, principalmente da gente se olhar como irmãos e desenvolver em nós a fraternidade, a compaixão, a confraternização
dos povos, não mais um determinado lugar, um determinado país, mas todo o nosso planeta Terra, que passa por essas dificuldades, uns mais, outros menos, né? E a gente sabe, porque isso tudo está escrito lá na Bíblia, né? Estão todos marcados, haverá o tempo que vai chegar, que são os sinais dos tempos, e a gente vê isso acontecer, né? Mas nada ocorre por acaso. Então, é um momento de dor, sim, mas é um momento de grandes oportunidades que se abrem em nossa vida. Olha a vista aqui, ó. Uns em Belo Horizonte, vocês aí no Rio, estamos aqui unidos em coração e sentimento, estudando o Evangelho de Jesus, mostrando que há outras coisas, né? Faz falta o carinho, o aconchego da presencial, né? O abraço que eu dou, o abraço que eu recebo, né? O olhar o outro. Isso faz falta e faz demais, mas a gente tem que agradecer muito por tudo que nos tem chegado de que, na verdade, não são coisas que são sendo postas, mas são coisas que estão se abrindo. A janela abriu. E nessa janela a gente vai entrar e vai ser coisas maravilhosas que virão, com certeza. Isso. Então, muitas reflexões para a gente, né, sobre tudo isso que conversamos, né? E eu só queria ressaltar, né, que o Evangelho nos mostra que existe causa justa, que Deus é infinitamente bom e justo. E isso é muito importante a gente ter sempre assim na nossa cabeça, porque quando vier a dor, quando vier o sofrimento, a gente lembrar disso. Causa justa, Deus infinitamente bom e justo. Então, vamos tentar descobrir que lição que a gente precisa aprender nesse momento, né? Cada um vai ter o seu ensinamento, porque nós estamos em posições, assim, diferentes. Às vezes, assim, diferença pequena, mas cada um com as suas conquistas. Mas a gente lembrar disso, causa justa. Deus infinitamente bom e justo. Tá? Com fé no futuro, com esperança de que as coisas vão dar certo, que existe muitas moradas, como foi lembrado, né? Que ninguém vai ficar desamparado, que nós estamos sempre auxiliados pelo plano espiritual, e que isso é uma promessa de Jesus. Nós não estamos sozinhos, né? E que a gente vai conseguir. Isso é a certeza que a gente tem que ter na nossa cabeça. Nós vamos conseguir. Se existe uma coisa certa, é que todos nós seremos felizes. Tudo passa. Todos nós conseguiremos, tudo passa. Essa é a certeza que tem que ficar na nossa mente. Né? Então, não vamos mais nos alongar, eu vou colocar uma música. Quem gostaria de fazer a prece final? Ó. E seu Eli já falou, Rosa. É ele que eu estou falando para fazer a prece. Ele está aqui. Ele está jogando para você, é isso? É ele que vai fazer hoje, tá, gente? Não, deixa com a Rosa. Eu vou botar a música e a gente vai aguardar ali seu Eli, o Rosa, que vai fazer a prece quando a música terminar. Essa música aqui é para a gente encher o nosso coração de gratidão por esse irmão que esteve aqui e que está do nosso lado, nos ajudando sempre. Ainda prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos em seu nome, ele estaria junto. Então, vamos lá, Jesus. Senhor, a fonte da vida, a Pai inesquecível em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido. Jesus é a luz, é amor,
um sol a brilhar ameniza. Restringido e aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz e conduz a paz, e que eu possa ver em ti tua essência. Ó mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, 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 Jesus. Deus, Pai de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que estivemos aí reunidos em teu santo nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, dando-nos força, coragem para prosseguir a nossa caminhada na face da terra. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade. Abençoa aqueles que estão desencarnando. Que a tua luz e o teu amor se faça presente, Senhor, dando força, coragem, para que eles possam também prosseguir a sua caminhada. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que foi estudado nesta manhã. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Está encerrado. Ligou. Pode desgravar, pode parar de gravar.